Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos presencialmente e onlinemente. Queria iniciar o culto com vocês hoje, lendo o Salmo de número 117. Ele é bem curtinho. Salmo 117, ele diz assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Não é isso? Então, a gente passou agora o Natal, né, que foi um período muito diferente, mas a simbologia continua sendo a mesma, né? Nasceu o menino Jesus, que veio para mudar a história do mundo, mudar a nossa história. Não é isso? Então, vamos agora ficar de pé e vamos louvar o nosso Senhor. A igreja agora cantando, todo mundo. Amém. Irmãos, a gente sabe que a nossa natureza é pecaminosa, né? Então a gente tenta, a gente segue, a gente lê a Bíblia, a gente tenta seguir o caminho
correto, tenta não pecar, mas a nossa natureza não deixa. E eu estava lendo esses dias e lembrei muito da passagem do filho pródigo. Porque o quê? Quando a gente comete um pecado que nos afasta um pouquinho, né, de Deus, a gente reconhece, pede perdão, volta, e nosso Deus está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Não que isso seja um pretexto para a gente ficar tranquilo, vamos pecar à vontade, porque o Pai está sempre de braços abertos para receber a gente. Né? Que não seja um pretexto. Mas a gente sabe que, devido à nossa natureza, Ele nos perdoa. Não é isso? Então, assim, me lembra muito a passagem do filho pródigo, porque ele saiu, tentou viver da maneira que ele queria, achar o que era o certo. Né? Às vezes está no caminho legal, indo tão bem, e para seguir uma paixão nossa, carnal, desse mundo, a gente larga o caminho correto que a gente estava e cai nessa armadilha. Mas a gente percebe, pede perdão a Deus, e Ele sempre nos recebe e nos perdoa. Essa é a graça maravilhosa, né, que a gente tem a certeza que é recebida. Amém? Então, o nome de Jesus é um nome muito gostoso de ser falado. É um nome que traz paz para a gente. O Natal, eu adoro o Natal porque ali nasceu o menino Jesus, e ali a gente sabe que mudou a história do mundo. Então, assim, é uma época que eu gosto muito, e esse nome Jesus já calma nosso coração, né? Já é um doce nome, não é isso? Vamos cantar agora Jesus, que doce nome. Nessa canção, quem quiser aproveitar, trazer seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade, tá bom? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, oi de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, oi de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meu Pai, para Ti, esse louvor, meu Deus, sempre para Te engrandecer, Pai. Sempre para a Sua honra e para a Sua glória. Amém. Vamos agora ler o Salmo, todos juntos? Eu vou usar o microfone, porque quem estiver em casa, se eu ler sem microfone, não consegue ouvir. Vamos lá. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito, e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago meu íntimo.
E o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: essa é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi feito pelo mar. As tuas veredas passaram por as grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. A igreja pode se assentar? Vou chamar agora o irmão Renato, que vai pregar agora a palavra para a gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu também quero cumprimentar os irmãos que estão aí online, que estão pela internet, no nome de Jesus. Que bom estar com vocês uma vez mais, neste último domingo do ano, né? Certo? É isso, né? Nós não podemos dizer que foram muitos domingos aqui esse ano, porque não é verdade, né? Ficamos vários domingos sem cultuar ao Senhor. Até agora nós lemos o Salmo, e eu pensei comigo que... cadê o engenheiro? Cadê? O bom de matemática aí. Quantos cultos que nós ficamos sem no domingo, e aí a gente já podia ter lá lido quantos salmos? Eu acho que já estava perto dos 100, sei lá, não sei. Estão ajudando ali. Eu pensei com isso agora, né? Mas, o ano que vem, no nome de Jesus, nós terminamos de ler o Salmo, eu creio. O que vocês me dizem? Não dá. Não dá. 50. Quantos domingos tem no ano? Obrigado, Renan. Então, é isso mesmo, 52 semanas, 52 meses, e não dá ainda, porque são 150 salmos, entendeu? 150 salmos, mas, amém, então nós não temos pressa, estamos lendo aí devagarzinho, vamos lendo a palavra de Deus, é importante que nós lemos, e a palavra de Deus faz um bem grande no nosso íntimo, no nosso interior, alimenta o nosso espírito, né? Às vezes é uma simples leitura, mas o Espírito Santo, às vezes, uma palavra ali, um verso, ele trabalha no nosso coração, muitas vezes até fica martelando na nossa alma, e a gente fica aquilo, né? Sai do culto pensando naquilo, e às vezes fica a semana, né? O Espírito de Deus trabalha no nosso coração. Então, louvado seja o Senhor.
por este ano, né? Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu vida, nos conservou, nos abençoou nós, a nossa casa. Então nós temos muitos motivos de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. A Maria chegando esse ano, olha quantas bênçãos de Deus, né? Aconteceu esse ano aí. E nós fizemos um amigo secreto lá, agora mesmo a Jéssica estava falando, que nós fizemos um amigo secreto em família, tinha 20 e poucas pessoas, veio gente de Londrina. Adivinha quem que eu tirei? A Maria Alice, eu tirei. Ô, Marco, eu pulei de alegria quando a gente tirou, ela olhando para cá. E aí, fiquei tão feliz de ter tirado a Maria Alice, não podia ser outra pessoa, né? Às vezes podia ter tirado gente lá de Londrina, parente, às vezes até que a gente não tem muito contato, né? Mas que bênção, né? A gente esteve lá no dia 25, comendo, bebendo, mas também lemos a palavra, cantamos, né? Foi bonito, bonito. Eu creio que vocês também estiveram com as suas famílias, né? Como é que foi lá o dia 25? Antes de ontem. Que bom, né? Isso é uma bênção, poder estar em família, porque Natal é isso daí. Jesus Cristo vindo, o nascimento do Senhor Jesus, o Verbo se fazendo carne, Ele trazendo salvação, unindo as famílias, né? O mineiro agora há pouco falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu adoro o Natal. Eu fiquei pensando ali, hoje ele falou a palavra certa, essa palavra, porque eu adoro o Natal, eu adoro o nascimento de Jesus Cristo, e nós vamos ver na palavra de Deus daqui a pouco. Até o nosso tema maior, isso daí é intensa adoração, render-se ao Senhor. Vai falar muito de adoração hoje, nós vamos ler o texto aqui. E há muitas pessoas que falam, eu adoro viajar, eu adoro, me dói os ouvidos. Às vezes quando crentes fala isto, assim, tão, sabe, sem pensar, tão banalizado uma palavra dessa. Eu adoro o bolo de chocolate. Eu adoro o tênis. Gente, esta palavra é exclusivamente só para Jesus Cristo, só para Deus. Você pode gostar de um bolo de chocolate, de uma viagem, amar, né, o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, mas adorar é somente a Deus, a Jesus Cristo. Essa palavra é exclusiva dele. Eu fiquei contente com esse hino que nós cantamos, que é um hino de adoração, né? Nem combinamos nada sobre hino, mas é um hino de adoração, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Muito bem, nós vamos então dar sequência. O nosso pastor discorreu para nós o capítulo 1 de Mateus, e nós vamos então entrar no capítulo 2. Hoje vai ser o último assunto sobre este tema que nós tratamos nesse mês, né, sobre o nascimento do Senhor Jesus, a encarnação de Jesus Cristo. E vamos então falar aqui sobre essa adoração intensa desses sábios, desses magos, desses estudiosos que vieram de tão longe para ver o menino Jesus e se prostrar e adorar ao Senhor Jesus. Nós vamos ler do 1 ao 12. Os evangelhos são os 4 pilares que sustentam a igreja de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, dificuldade em ler mesmo, pelo menos o evangelho leia, meus irmãos, o mínimo os evangelhos. Tem muitas pessoas que não têm a prática de ler a palavra de Deus, têm dificuldade de ler a palavra de Deus. Mas o mínimo que nós devemos fazer é ler os evangelhos, porque os evangelhos revelam a pessoa de Jesus maravilhosamente e traz palavras de refrigério para a nossa alma, né? Mas também traz puxão de orelha. Começa a arrepender-vos, Jesus falando, crede no evangelho, né? Muito bem, nós vamos ler então do 1 ao 12.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ver isso, o rei Herodes ficou alarmado, perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para a reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Querido Pai celestial, nós louvamos o nome do Senhor por Jesus Cristo, por esta noite, por esta boa noite. Te louvamos por esses irmãos que aqui estão, Senhor, que vieram para adorar-te, vieram para prestar o culto ao Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus Senhor. Obrigado, Pai, porque aprove ao Senhor, do Kairos o Senhor enviar o Senhor Jesus. E então o Senhor nos trouxe vida. Nós que outrora andávamos nas trevas, Senhor, o Senhor nos trouxe luz. Nós que outrora que andávamos sem esperança, o Senhor nos trouxe esperança. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, a graça, Senhor, da reconciliação. Louvado sejas tu, meu Deus, pela Escritura Sagrada que temos lido, que vai nos alimentar um pouco mais. Ah, Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão nas suas casas, apartamentos, nas suas cidades, talvez com os parentes. Abençoa o Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos nossos, Senhor, abre os nossos ouvidos, para compreendermos, para discernirmos, para recebermos, que saiamos hoje daqui edificados, saiamos daqui abençoados, Senhor, com realmente o desejo desse ano de 2021, te adorar intensamente, te servir, Senhor, com espírito, alma e corpo, meu Pai, com muita dedicação, com amor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço as suas bênçãos ao nosso pastor, que, Senhor, está lá com seus familiares em São Paulo. Abençoe esses dias de férias. Abençoe, Senhor Deus, ele, a esposa, os filhos, junto com seus familiares, que haja momento de refrigério, de descanso, de comunhão, de conversa boa, de comida, Senhor, de distração, Senhor, de grande alegria. Abençoa nossos irmãos que estão viajando também, muitos que estão, Senhor, fora da cidade. Senhor, abençoa mesmo, livrando de toda e qualquer contaminação, Senhor, seja do coronavírus ou de outra enfermidade, seja, Senhor Deus, uma contaminação de um alimento, Pai, nos guarda, Senhor. Ah, meu Deus, nós te pedimos isto, Senhor, santifica aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, Pai, nós oramos assim, invocamos as tuas bênçãos por amor e no nome de Jesus. Queridos irmãos, então,
Eu gosto muito deste texto lido agora. E confesso para vocês que todo mês de dezembro eu me debruço nesse texto. Eu leio, releio, medito, porque me chama muita atenção. É um dos textos que eu mais gosto da palavra, que eu acho lindo. E é verdade que o maior milagre deste mundo, é o nascimento do Senhor Jesus e é a cruz, o sacrifício dele ali. E eu sempre falo que em 1969, quando o homem chegou à Lua, estava o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e aí estava ao seu lado o Dr. Billy Graham, o pregador, o grande pregador, já saudoso, renomado pregador. E aí o presidente falou assim, é o maior evento desde a criação para o Dr. Billy Graham, pastor, o homem chegando na Lua. E o Dr. Billy Graham corrigiu ele sabiamente, falou, não, presidente, o maior evento é o Natal, é a Páscoa. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma doutrina, uma experiência e prática, Renan. Vamos ver hoje esse texto, que vai falar essas três coisas, que nesses últimos dias nós temos falado. O Renan prega sempre falando sobre a prática, e o pastor, né, fala sobre doutrina. Nós começamos a falar agora sobre experiência, porque o evangelho é baseado nessas três coisas. Porque há pregadores, Pedro, que falam o seguinte, só a Bíblia é o suficiente, só a Bíblia, eu creio, mas em parte. Tem pregadores que falam assim, só basta a palavra de Deus. Eu creio, mas é em parte. Porque nós olhamos aqui nesse texto e vemos estes sábios, esses magos, esses cientistas, tendo essa experiência, porque nós vemos aqui que tem estrelas aqui conduzindo eles, tem sonhos proféticos. Nós vemos aqui a prática deles de viajar tantos quilômetros, tão longe. E a doutrina da palavra aqui, porque eles foram no lugar certo. Foram a Jerusalém, porque lá ficava o templo, ficava o sacerdote, os escribas. E lá ficava a doutrina, o ensinamento das Escrituras. Então vocês entendam que eles saem do Oriente, do nascer do sol, de longe, mais de 1000 quilômetros, dias, meses de viagem, com a sua grande comitiva, porque eles tiveram uma visão, uma experiência, que viram a estrela. E eles saíram da Babilônia, da Medo Persa, não se diz a Escritura, só fala que vieram do Oriente, de longe, com um propósito grande no coração, com um desejo no coração, de ver e de adorar. Viemos para ver o menino e para adorá-lo. Por 3 vezes essa palavra diz aqui nesse texto que lemos agora. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Na Escritura Sagrada tem 4 cidades que é muito importante, e você precisa saber disso. Belém é a cidade que o Senhor Jesus nasceu, profetizada pelo profeta Miqueias, que o Messias, que o ungido, que o Salvador nasceria na cidade de Belém. Você nasceu na Cianorte? Kleber? Não, Nova Esperança. Paranavaí. Vixe Maria, então eu errei feio, hein? E olha que eu já escutei algumas vezes isso, né? Mas tudo bem. Jesus nasceu, eu não vou perguntar onde vocês nasceram, mas Jesus nasceu em Belém da Judéia. É importante, Jesus, ele foi crucificado em Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel da época. Ainda é a capital, né?
É a capital. Tel Aviv, mudar para Jerusalém, então uma coisa assim. A grande cidade de Jerusalém significa cidade de paz. Mas Jesus, ele foi criado em Nazaré, 4 cidades. Mas o quartel-general dele era Cafarnaum. Belém, nascimento. Nazaré, ele foi criado. Jerusalém, crucificado. Cafarnaum, o quartel-general dele. Você tem cidades que você gosta? Eu tenho. Você tem cidades importantes na sua vida? Eu tenho. Jesus teve cidades importantes na vida dele. Você entendeu? Você ora pela cidade? Eu oro pela cidade de Londrina. Hã? Olhei para a Silvana agora e lembrei da cidade. Lá dela é lugar frio, Guarapuava. Fugiu da ponta da língua, mas estava aqui na mente. Ai, ai. Muito bem. E aí Jesus nasceu lá, nos dias do rei Herodes. E eles vieram lá do Oriente a Jerusalém. Meus queridos, eu gostaria de ver com vocês o que eles fizeram antes de encontrar Jesus. O que eles fizeram antes de encontrar Jesus? Primeiro, esse esforço. Fazer uma viagem. Hoje você vai lá no aeroporto, sobe no avião, você com 40 minutos está lá em São Paulo. Na época não era assim. Eles cruzaram desertos, montanhas, vales, rios, mais de 1000 quilômetros, dias a fio. Se vocês têm uma ideia, um dia o Esdras saiu da Babilônia e foi até Jerusalém. Quanto tempo vocês acham que a Bíblia fala que ele gastou? 4 meses. Depois você lê lá. Esdras, eu não vou falar o capítulo não, para você ler todo Esdras, tá bom? Lê lá, 4 meses. 4 meses. Agora esses homens saem de lá, do Oriente, vêm até Jerusalém. Então o que eles fizeram antes de encontrar Jesus? Mostraram a dedicação, fizeram um esforço grande. Eu penso de que eu vou toda quarta-feira, vou dar o testemunho, isso há anos, longe, lá em Luiz Alves, é longe. Eu penso que lá em Londrina, nós fizemos anos também, de Londrina a Cambé, mas num sítio, mais de 30 quilômetros. O Renan era pequenininho, ia conosco, o Renan Joese. Às vezes, qual que é a primeira lição prática? Às vezes nós temos dificuldade de adorar a Deus. É luz. Estou sem carro. Estou cansadinho. Nós temos que aprender com esses homens aqui. Vocês não acham? Temos que aprender com esses homens. Esse esforço aqui, meus irmãos. Evangelho é isso daí também. Vem um texto no meu coração agora de Mateus, que Jesus falou que os que se apossarão do reino de Deus é aqueles que tomam por esforço. Lê lá depois. Entendeu? Então, eles não mediram esforço. A segunda coisa que eles aqui, que eles buscaram a palavra de Deus. Buscaram informação onde estava a palavra. Porque eles sabiam que lá em Jerusalém, já falei para vocês agora, que estavam os sacerdotes, os escribas. Você entendeu? Nós precisamos de buscar o Senhor, adorar o Senhor, o esforço, mas também precisamos de buscar a palavra. Onde está a palavra do Senhor? Que está no nosso nariz, que está tão perto de nós. Todos nós temos um exemplar. Na nossa casa, no criado, no escritório. Obrigado, irmã, aleluia, obrigado, que bênção. Ela fez assim, tá vendo como é que é assim? Puxa, tem tanto, eu tenho aqui uns dezenas de bíblias aqui, de versões.
O Kleber outro dia chegou aqui, numa terça-feira aqui, uma coisa tão colorida, tão bonita aqui, tal. Ô, Kleber, vamos olhar aqui. Eu também quero isso aqui para mim. Tão legal, tem um monte de coisa ali naquela Bíblia, né? Qual o nome dela mesmo? Certo? Vixe, e agora? Eu não vou repetir aqui para os irmãos online. Põe esses perguntas para o Kleber, tá bom? Sensacional a Bíblia. Sensacional a palavra de Deus. Então, meus irmãos, e o que eles fizeram antes de encontrar Jesus? Perseveraram em buscar Jesus. No verso 9, depois de ouvir o rei, os magos partiram, eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles. Até que chegando parou sobre o menino. Eles perseveraram. Porque, sabe, quer ver uma coisa? Nós vamos entrar aqui no camarada aqui chamado Herodes, o Grande. O cara era tirano, sanguinário, assassino, cruel, violento. Nossa, endemoniado. Cheinho das trevas mesmo. E era o rei. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, quando eles falaram assim, onde que está? Eles chegaram com onde que está o menino? Viemos adorá-lo. O rei dos judeus. Aquilo entrou no ouvido de Herodes, o rei. Ele se sentiu já ameaçado na hora. Ele já entrou em pânico. Ele já começou a andar para lá e para cá. Literalmente, você vai estudar no grego, ele ficou aqui, ó, ficou alarmado no verso 2, mas ele ficou perturbado, ele ficou ansioso, ele ficou agitado, ele ficou... Que história é essa? Concorrente? Que é isso? O outro rei? Sentiu ameaçado. E daí ele ficou perturbado, e uma pessoa perturbada perturba o outro também. Porque se você ler aqui a palavra de Deus, que ele ficou perturbado e toda Jerusalém. Verso 3. Né, Márcio? Você viu? Está escrito isso? É? A Márcia está ali, eu conferindo. E aí, é isso mesmo. A gente precisa de conferir. Então, meus irmãos, que coisa triste. Um homem perturbado perturbou uma cidade inteira. Por isso que a gente precisa de orar pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente. Porque se o espírito de perturbação vir nele, uma cidade, um estado, um país fica alarmado, fica perturbado. Esse camarada aqui, gente, só rapidinho vou falar do Herodes, o que ele fez. Ele matou a esposa favorita. Ele casou 9 vezes, matou vários filhos, matou a sogra. Ele matou metade do povo do Sinédrio, que tinha 70, ele matou mais da metade, matou as 40 e poucas pessoas. Ele desconfiava da pessoa, ele matava. Um dos homens mais cruéis da história. Tirano mesmo. E por isso precisamos de orar intensamente pelos que estão revestidos de autoridade, pelos governantes. Ainda existe isso por aí. Tem nações que têm pessoas assim. Aqui hoje, nos dias, século 21. E aí ele ficou armado. A reação dele, o pânico dele aqui no verso 3. No verso 4 é uma falsa curiosidade, porque ele chama lá o sacerdote, mas como é que tem esse negócio? O sacerdote vem e fala, os sacerdotes, os escribas do 4 ao 6, fala para ele que havia nascer mesmo, em Belém. E depois, no verso 7, a astúcia dele, a sagacidade dele, a sagacidade, olha só. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. Olha só para vocês verem a astúcia desse homem, a dissimulação dele no verso 8, enviando-as Belém, disse: vão e busquem informação precisa a respeito do menino, e quando estiverem encontrando, avisem-me para eu também ir adorar.
Olha só a dissimulação, a falsa humildade dele, a hipocrisia dele. Porque vocês viram o que ele fez com as crianças de 2 anos para cima, né? Para baixo. Vocês viram o que ele mandou fazer? Assassinar. Ele era um assassino sanguinário mesmo. E aí, veja só, porque a palavra de Deus ainda vai falando, aqui no verso 16, quando ele ficou sabendo que os magos foram embora para outro lugar, no verso 16, vendo que iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, endemoninhado. A gente precisa de cuidar, porque para a gente não ficar furioso, irado, que pode ser uma ação maligna. E aí, ele pegou e deu ordem. E nós sabemos do prejuízo, da tragédia que aconteceu. Só que, você lê o verso 19 e o 20, depois da morte de Herodes, esses homens, eles não vivem eternamente. Esses homens, eles são mortais. Esses homens se levantam contra Deus, eles podem até ficar no poder, que nem o Herodes, que ficou mais de 30 anos. Um fala que ele ficou 40 anos no poder, fazendo só crueldade, mas um dia chega o acerto de conta, um dia vem o juízo, um dia vem a prestação de conta. Presta conta da tua administração. Ele morreu. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e ele disse: levanta, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que querem matar o menino já morreram. Aí, meus irmãos, essas indiferenças que nós estamos vendo agora aqui, essas reações diversas, porque nós vimos a atitude de Herodes para com Jesus, mas também existe uma atitude daqueles teólogos, pastores, padres, sacerdotes e escribas. Porque o rei Herodes chama eles. Como é que é essa história aí, de que vai nascer o rei do judeu, o Messias? Eles vão lá na Escritura e eles conhecem de Gênesis a Malaquias, está no ponto está na língua, na ponta da língua, e são cheios de doutrina, de conhecimento. O apóstolo Paulo fala que o conhecimento ensoberbece, sem o amor edifica. Porque eu fico realmente chocado com esses camaradas aqui, com esses sacerdotes, com esses escribas. No verso 4, então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntaram: onde Cristo deve nascer? E eles responderam: em Belém, assim diz o profeta, tal. Mas qual que é a reação deles, a atitude deles? Eles só sabem, mas eles deviam ter ido também com os magos adorar. Eles deviam ter ido também adorar, mas não foram não. Essas indiferenças, pouco caso, mas existe uma rendição, existe uma adoração verdadeira. E nós somos estes. Você é este. Foi chamado para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Tem muito joio por aí, tem muito bode por aí, tem muito espinho por aí, tem. Mas eu e você somos chamados para adorar o Senhor, para se render ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor. Porque esses magos, o que eles fizeram quando encontraram Jesus? Olha no verso 10. Vendo eles, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles se alegraram intensamente. Quando nós vemos Jesus, produz alegria intensamente.
os magos viram o menino e foram tomados de uma grande alegria. Nesse ano de 2021, procure ver Jesus. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Viu Jesus. Jesus chegou, ele teve a graça, desce depressa, Zaqueu. Vou para sua casa comer, beber. E ele desceu, recebeu Jesus com alegria. Eles viram Jesus e ficaram alegres intensamente. Não só uma alegria simples, não é só um sorriso simples, mas as Escrituras estão dizendo que grande e intenso júbilo. É algo diferente, algo, sabe, além de uma alegria, de um sorriso só. Esse grande e intenso júbilo. O que eles fizeram ao encontrar Jesus? Eles adoraram Jesus com humildade. Olha que diz o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostraram e adoraram. E é interessante porque às vezes eu pego e falo lá na comunidade terapêutica, eu falo, gente, tem pessoas aí inteligentes, cultas, formadas, que se prostra diante do Senhor Jesus, que adora Jesus, gente intelectual. E por que eu e você, pessoas simples, leigas, não vamos se curvar diante do Senhor da glória? Diante do Deus poderoso. Eles se prostraram diante de Jesus, eles se jogaram ao chão humildemente, adorando a Jesus. E só a divindade que pode ser adorado. Eles não adoraram a estrela, eles não adoraram Maria, eles adoraram o menino Jesus. E o que eles fizeram ao encontrar Jesus? O que eles fizeram? Verso 11, parte B. Abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Generosos. Porque ninguém que vem até Jesus com esse propósito de adorar Jesus, vem de mãos vazias. Com esta alma, com esse coração. Porque, meus irmãos, às vezes é bom a visão, é bom a visão de estrela, é bom a Escritura Sagrada, é bom a Escritura Sagrada. Mas esta adoração, acompanhada com uma oferta, com a contribuição, e não foi coisas... Poderia até ser coisa simples. O pobre dá coisa simples para Deus, Deus recebe de coração. Mas fizeram ouro. E é verdade que esses presentes simbolizando algumas coisas que simbolizavam a realeza, ouro, realeza de Jesus. O incenso, simbolizando que Jesus é o sacerdote. Mirra, o sacrifício de Jesus. E eu gostei muito dessa palavra aqui, em que o irmão Charles Spurgeon disse, aqueles que buscam por Jesus o verão, aqueles que realmente vêm o adorarão, aqueles que adoram consagrarão seus bens a Ele. Você viu? Busca Jesus, vê Jesus, adora Jesus, consagra seus bens a Ele. Eles se prostram em adoração ao Senhor, oferecendo os tesouros. É interessante que aquele menino, ele já está sendo destinado, está dizendo que ele seria um rei, um sacerdote, mas que ele ia para a cruz, porque a mirra usava-se quando alguém morria, para embalsamar. Ouro, incenso e mirra, é o que diz a palavra de Deus aqui. Eu gostaria de ler com vocês João 19. Vem comigo aqui, João 19.
quando o Senhor morreu, e aí o Nicodemos e José veio pedir o corpo para Pilatos do Senhor Jesus. E olha só que interessante. Depois disso, vou ler o verso 38. João 19, o verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levado cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume dos judeus, na preparação para o sepultamento. Ok, vamos voltar lá. Vocês viram? 35 quilos de mirra, de aloés aromáticos, óleos aromáticos, para embalsamar o Senhor Jesus. E aqui, o Gaspar, o Belchior, o Baltazar, lembra aquele dia, Gabi, que nós estávamos aqui conversando sobre os nomes deles? Agora você lembrou. A história, não é a Bíblia que está falando, mas a história fala isso. Que era o Gaspar, o Baltazar, o Belchior, se prostraram diante de Jesus, oferecendo ouro e incenso e mirra. E também simboliza, porque eles eram sábios, simboliza que toda a sabedoria humana se prostra diante de Jesus. Então, meus irmãos, é muito interessante porque, em seguida, já estamos terminando, eles, lembra que a astúcia do rei Herodes falou, vai lá, adora, vê o menino e avisa para mim adorar, e voltar e ir lá adorar também. Né? Aquela falsa adoração, existe falsa adoração. Já falei para vocês, lembra que Nadab e Abiú foi, de qualquer maneira, adorar o Senhor e oferecendo frango estranho? Deus mandou fogo e queimou eles ali, matou eles, fulminou eles. A gente precisa de estar sempre na presença do Senhor, muito quebrantado, arrependido dos pecados, confessando o sangue de Jesus. Mas muito bem, agora eles viram Jesus, se alegraram intensamente. Naturalmente, eles iam voltar até Jerusalém. Dava 8 quilômetros para falar da boa notícia, da boa nova, de que viram o menino. E eu não posso também deixar de falar para vocês que eles viram o menino numa casa. Nós vemos no dia de Natal, né, o presépio, nós vemos ali os magos, e vemos ali os pastores, vemos toda aquela cena, tudo junto ali. Mas, biblicamente, eles estando ali no presépio, ali, junto, o menino acabou de nascer, não é fiel à Escritura. Não é fiel à Escritura, tá? Isso aqui passou-se um tempo depois, uns meses, muitos chegam a falar que mais ou menos até 2 anos. Então não era na estrebaria, não viu Jesus na manjedoura, entraram numa casa. Muito bem, só um áspera, tá? Depois vocês leem, estudam melhor, vocês vão ver. E agora, então, eles têm um sonho. Deus tem um sonho para eles. Olha, não volte pelo mesmo caminho. No verso 12, tendo sido avisados por Deus em sonhos, para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram para outro caminho, para a sua terra. E deixa eu falar para vocês, era um caminho inóspito, era um caminho mais difícil, era um caminho mais longo, tá? Nem sempre Deus vai te levar você para caminhos que tem fontes de águas, que tem facilidade. Tá bom? Algumas vezes Deus pode levar nós para caminhos difíceis de passar, tortuosos,
longe. Mas é o propósito dele, é a vontade dele. E aí, então, nós ficamos com essa palavra. Ficamos, então, com essa doutrina, com essa experiência desses magos. Eu não sei, mas Deus tem muitas formas de falar conosco. Olha aqui, estrelas. Olha aqui, sonhos. Palavra. E você e eu, queremos isso no ano de 2021? Ter essa doutrina, essa experiência. Ter essa prática com o Senhor. Porque Deus está pronto, Deus está aí disponível para nós. Vamos orar? Vamos orar então? Nós vamos orar, cantar, depois a doxologia, a bênção apostólica, e vamos para nossas casas. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, preciosa palavra, gloriosa palavra. Não fosse a Tua lei ter sido o nosso prazer, há muito já vencido, teria nós perecido na nossa extrema dor. Não haja em nós o defeito de esquecer os Teus preceitos, por elas tenho visto que Tu, Senhor bendito, dás vida ao pecador. Ó Senhor, nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, Senhor. Senhor Jesus, queremos Te louvar por este momento de culto, de adoração ao Senhor. Pelos irmãos que ofertaram, Senhor, como ato de adoração. Pelos irmãos que deixaram suas casas, seus confortos e vieram aqui, Senhor, como um ato de adoração. Por esses irmãos que chegaram bem mais cedo do que nós, pelo um ato de adoração. Pelos irmãos que estão, Senhor, agora pela internet, como um ato de adoração. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te adorar em espírito e em verdade, pelo privilégio de servir, porque o Teu Espírito Santo que está em nós, o Teu Espírito Santo que faz isto, Senhor, em nós, produzindo fome e sede do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Mas rogamos ao Senhor que assim como esses sábios tiveram essa experiência, Senhor, de visões, de ter visão, Senhor, revelação do Senhor, queremos ter também, Senhor, experiência, de ter visões, Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem esses dons para nos dar e deu para alguns de nós. E queremos, Senhor Deus, também, Senhor, os sonhos proféticos, Senhor, sonhos reveladores. Nós queremos que o Senhor fale conosco nos sonhos. Nós cremos nisso, Senhor. O Senhor venha mesmo a dar-nos discernimento, de sabermos filtrar os sonhos, aquilo que o Senhor está falando para nós. E ser obedientes, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos praticar a doutrina, a Tua palavra, Senhor Jesus. Então nos abençoe, então abençoa mesmo nossas famílias, Senhor, para que essa intensa adoração, esse desejo de adorar, seja multiplicado na nossa vida. O meu irmão que está online, Senhor, que receba a bênção do Senhor, para que seja um verdadeiro adorador, porque é esse que o Senhor procura, o Senhor tem uma lupa, que o Senhor procura adoradores, Senhor. Ache em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Ache em mim verdadeiro adorador, Senhor. Tudo aquilo que é de Herodes, tudo aquilo que é de falsidade, de hipocrisia, de mentira de adoração, venha queimar, venha dissipar, venha repreender, Senhor. E venha mesmo, Senhor, trazer em nós esta, Senhor, graça de adorar-te. Na beleza da sua santidade, queremos contemplar, Senhor, o Senhor, e meditar
meditar, Senhor, nos teus decretos, na tua lei. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por este ano, por cada domingo, Senhor, que nós tivemos aqui, presencialmente, ou e online também, a vida do nosso pastor Fábio, que teve todos os domingos, Senhor, mesmo nesses dias dessa enfermidade, nós tivemos o Senhor adorando o Senhor pela internet. Obrigado por esse recurso. Obrigado, Pai, pela vida do nosso querido pastor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim. Amém. Que a maravilhosa graça de Jesus o Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo, permaneça com você, com a sua família, com o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar com a doxologia? 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ok, estamos encerrados então, em nome do Senhor.